Boa noite, colegas, tudo bem? Vamos então iniciar nossa última aula de Direito Penal 3. Hoje retornaremos em alguns crimes, lá dos crimes de periclitação contra a vida ou a saúde, né? Vamos concluir lá do artigo 133 ao artigo 136, né? Para a gente fechar esse conteúdo para a semana que vem, né? Semana que vem, então, nós teremos somente as provas, né? Somente as provas, tudo bem? Então vamos lá. Continuidade da disciplina de Direito Penal 3, turma 4 A e B, noturno, Faculdade FACIP Cuiabá, hoje, dia 26 de novembro do ano de 2020. Então vamos lá. Bom, colegas, quando eu falo em crimes do artigo 130 ao 136, eu falo dos crimes do capítulo da periclitação da vida ou da saúde. É importante entendermos que quando eu falo da periclitação, né? Periclitar é você colocar em perigo, né? Periclitação é você colocar em perigo a vida ou a saúde de terceira pessoa, tá? Bom, o artigo 130 e o artigo 131, eles merecem a nossa atenção pelo seguinte motivo. O artigo 130, quando ele fala perigo de contágio venéreo, é é você colocar alguém, é você expor alguém, o tipo penal é expor, expor é colocar em perigo, né? Então, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deva saber que está contaminado. O que é importante que os colegas entendam? No artigo 130 do Código Penal, né, ele tem um requisito obrigatório, é justamente colocar em perigo, né, a saúde de terceira pessoa, uma vez que é a exposição. Então, aqui no artigo 130 do Código Penal, é obrigatório que se tenha o contato por meio de relações sexuais ou de atos diversos ou de atos libidinosos, né, e que resulte uma doença venérea. Veja que o Código Penal não fala quais são as doenças venéreas. Ele apenas menciona doenças venéreas. Né? Eu devo entender, então, que isso aqui é uma norma penal em branco. Eu preciso, então, definir em outra norma quais são as doenças venéreas. E aí nós temos a doença venérea, vamos trazer alguns exemplos, a sífilis, né? A gonorreia, o cancro, né? Cancro mole ou cancro duro, são espécies de doenças venéreas. A transmissão do vírus HIV não entra no delito do artigo 130, uma vez que a transmissão do vírus HIV, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, isso é uma lesão corporal de natureza gravíssima. Veja que interessante que por mais que o agente tenha uma doença venérea e ele tenha relação sexual com terceira pessoa, tem que analisar se ele sabe que ele tem a doença venérea, ou seja, ou devia saber. Ou seja, devia saber porque ele pode ter tido outros parceiros ou parceiras e não ter se protegido, não ter usado preservativo, por exemplo. Então ele deveria saber que poderia estar com uma doença venérea. Não é só o sabe. E veja que interessante, como ele é um crime de perigo, se ele teve relação sexual e a pessoa não contraiu a doença venérea, o crime, colegas, ele está consumado. Ele está consumado, porque é um crime de perigo. Foi colocado em perigo. O parágrafo 1º do artigo 130 do Código Penal, quando eu falo em crime de perigo, ele traz, se o agente teve a intenção em transmitir a moléstia, ele traz uma modalidade qualificada com pena de 1 a 4 anos. E aí, esse artigo 130 é um crime que se procede mediante representação, ou seja, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Professor, a tentativa seria possível no artigo 130? A tentativa seria possível no artigo 130, uma vez que o agente poderia iniciar as relações sexuais ou ato libidinoso e por alguma forma ele não concluiu, ele foi impedido, por exemplo, por terceira pessoa. Então, a tentativa, mesmo sendo crime de perigo, é possível. O que diferencia o artigo 130 do artigo 131
é que no artigo 131 ele não fala doença venérea. O artigo 131 ele fala moléstia grave. E ele não traz por relações, o contágio por relações sexuais. Então ele traz assim no artigo 131. Eu retiro o tipo penal expor, colocar em perigo, e passo a ter o tipo penal praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave, de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Não é por meio de relações sexuais, né? Ele traz, na verdade, com o fim de transmitir a outrem. Então, se não for, na verdade, uma doença venérea, for de outra forma, eu enquadro, eu reconheço o artigo 131 do Código Penal. Então, se for por meio de relação sexual, mas for, por exemplo, uma moléstia grave, vamos dar um exemplo de moléstia grave, não entra aqui o vírus HIV, uma tuberculose, né? O próprio, dolosamente, você transmitir a Covid-19 para a terceira pessoa, entra aqui, é uma moléstia grave, né? Transmitir, por exemplo, para a terceira pessoa de forma dolosa a hepatite B ou C, né? Transmitir, por exemplo, dolosamente à terceira pessoa a hanseníase, isso são moléstias consideradas moléstias graves, tá? A detenção vai de 3 meses a 1 ano. Este crime também é perfeitamente possível o reconhecimento da tentativa, né? E também, o que importa nesse artigo é que no artigo 131 ele não menciona aqui, né, o procedimento, ou seja, se é uma ação penal pública condicionada ou se é queixa-crime, e quando, na verdade, não se menciona no delito, nós devemos entender que trata-se aqui de uma ação penal pública, né, incondicionada, tá? Já no artigo 132, que é o crime de perigo, né, o perigo para a vida ou a saúde de outro, eu vou comentar com vocês algumas situações aqui, vocês vão perceber que esse artigo 132 ele está no nosso cotidiano. Por exemplo, o empregador que não fornece para o empregado os equipamentos de proteção e segurança, né, as EPIs, este empregador que não fornece para o seu empregado os equipamentos de proteção obrigatórios, ele responde por esse artigo 132. Precisa que aconteça alguma coisa, algum acidente com o seu funcionário, com o empregado? Não, não precisa. Foi colocado em risco a sua vida ou a sua saúde. Porque aqui é expor, é colocar em perigo, não precisa acontecer nada. Não sei se os colegas também constatam, percebem isso. Os colegas percebem que tem pessoas aqui na nossa cidade que transportam em motocicletas mais do que o limite permitido, que são 2 pessoas. Eu estou cansado de ver, né? Eu entendo a situação de cada um, a situação financeira, mas tem pessoas que transportam em motocicletas 4, 5 pessoas. O condutor dessa motocicleta deve ser responsabilizado pelo artigo 132. Ele está colocando em perigo a vida dessas pessoas. Mas não aconteceu nada, tem 1 ano que ele vai transportando a esposa e 3 filhos, um no tanque, um no meio e outro em cima da lanterna, né? É crime de perigo. E vou dizer um crime que eu assisto um dia sim, um dia não. Alternativo, né? Alternativo, tá? Por exemplo, o transporte de caminhão de lixo, né? A coleta de lixo, o transporte público, né? Então, o transporte público, por exemplo, né? Ele traz muito isso. O transporte público é quando os garis são transportados nos caminhões que fazem a coleta de lixo, pendurados, agarrados numa corda, sem botas, sem equipamentos. Aquilo é um crime de perigo que eles estão sofrendo por esta empresa, né? Então ali é um crime de perigo. Ali eu tenho a figura do artigo 132. Eu tenho a modalidade qualificada do delito, do parágrafo único, quando isso acontece, né, modalidade qualificada não, perdão, uma causa de aumento, quando decorre este perigo, né, da prestação, da utilização do transporte para prestação de serviço em estabelecimento de qualquer natureza, onde esta pena é aumentada de 1/6, né, até 1/3, tá? Isso é o crime de perigo do artigo 132.
Eu me recordo uma época em que eu morava lá em Várzea Grande e que durante quase um mês nós não tivemos coleta de lixo, colegas. Parece absurdo, né? Os lixos se acumulavam nas portas das residências, na rua em que eu morava, e ali tinham bichos, né? A saúde das pessoas ali da minha casa e dos demais moradores daquela rua estavam em perigo, né? Alguém não determinou, alguém não realizou essa coleta de lixo. E essa pessoa deve ser responsabilizada por este crime de perigo do artigo 132 do Código Penal. Tá? Mais um pouquinho, é importante entendermos também que eu tenho uma outra modalidade de abandono. Agora, eu passo então para o abandono, tanto do artigo 133 quanto do artigo 134. No 133 eu tenho o abandono de incapaz e no 134 eu tenho o abandono de recém-nascido. Qual é a diferença entre um e outro? É bem simplesinho, é bem fácil, tá? Eu sei que talvez vocês aí, né, professor, não demora muito a aula porque nós estamos precisando concluir as atividades aí até sexta-feira. Fica tranquilo, vou fechar de forma bem tranquila, tá? Professor, como o senhor bem disse, o artigo 132 não está inserido em nosso cotidiano. Está perfeitamente. Eu vejo o artigo 132 da hora que eu levanto até a hora que eu me deito. Essa exposição de perigo está a todo momento, né? Então, saibam que existe. Eu quero diferenciar com vocês agora, né? A ação penal pública incondicionada, Lohan, porque como a lei não me traz nenhuma situação, ela não me traz nenhuma situação, e toda vez que a lei não me traz nenhuma imposição, não fala nada, eu gosto de dizer, Lohan, que é o silêncio da lei. Eu estou diante de uma ação penal pública incondicionada. Vai nascer o inquérito policial, não precisa de autorização da vítima ou de ninguém, tá? Bom, o abandono de incapaz do artigo 133, né? Ele também tem muita evidência, muita prática em nosso cotidiano. Então, o que é este abandono de incapaz do artigo 133? Então, ele traz assim lá no 133, vejam comigo. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, né, guarda, vigilância ou autoridade por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes desse abandono. Eu vejo uma situação aqui muito comum. Eu já vi situações em que mães saem ou pais saem para o trabalho e deixam seus filhos, ou saem para o trabalho, não, saem para se divertir, em festas, enfim, e deixam seus filhos em casa. Seus filhos de 8, 4 e 2 anos. Isso é abandono de incapaz. Eles não podem se defender dos riscos resultantes do próprio abandono. Pode não acontecer nada, mas houve o abandono de incapaz. Agora, pode também acontecer. E se porventura acontecer e resultar uma lesão corporal de natureza grave, eu tenho pena de reclusão de 1 a 5 anos. E se resultar morte, como já aconteceu, uma mãe que saiu, quando ela voltou, o filho mais novo tinha levantado porque tentou esquentar o leite no fogão e pegou fogo no barraco. Eu estou diante de um abandono de incapaz na sua modalidade qualificada. Resultou a morte, é a pena de 4 a 12 anos, no que eu não tenho homicídio. Isso não vai para julgamento para o tribunal do júri. Não sei se os colegas também percebem, certa vez aqui em Cuiabá, foi presa uma senhora que foi a um shopping center e deixou sua filha trancada num carro porque ela estava dormindo. E a menina ficou sem ar, ela acordou, a sorte foi que um segurança percebeu e ele quebrou o vidro. Ela não morreu, mas houve um abandono de incapaz. Eu não sei os colegas, mas de vez em quando eu percebo quando eu vou sair com minha família, às vezes estamos numa pizzaria, num restaurante, né? Onde tem um movimento muito grande de veículos. Muitas vezes os pais deixam crianças ali correndo sem um olhar atento e a criança vai até na rua, volta, eu fico pensando, meu Deus, vai atropelar, vai morrer. Né? Muitas vezes isso configura abandono de incapaz. Quantas vezes crianças são abandonadas? Você pode colocar criança para adoção. São deixadas, então, em casas, em orfanatos, em lixões, se abandono de incapaz. E quando eu falo abandono de incapaz, eu não só falo criança, não. Eu falo pessoa inválida. Eu falo pessoa que está sob sua guarda. Pode ser os seus próprios pais. Pode ser o seu esposo, que necessita naquele momento, né? E ele só tem você.
Inclusive, o próprio parágrafo, ele diz isso, né? O próprio parágrafo 3º menciona isso. As penas nesse artigo são aumentadas de 1/3, lá no parágrafo 3º do artigo 133. Se o abandono ocorre em lugar ermo. 2. Se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, né? E 3. Se a vítima for maior de 60 anos, né? Colega, boa noite, professor. Desculpa, então, se surgiu uma dúvida. Como identificar na leitura do artigo se o crime se trata de ação penal pública incondicionada ou condicionada? Show, pergunta fantástica. Muito fácil, colega. Quando o legislador mencionar procede-se mediante representação, ele está dizendo é uma ação penal pública condicionada. Quando ele falar procede-se mediante queixa, é uma ação penal privada, queixa-crime. Agora, quando ele ficar, colega, em silêncio, ele não fala nada. É uma ação penal pública incondicionada. Eu gosto de brincar, viu, colega? Aquela enfermeira que fica nos hospitais pedindo silêncio, sabe? No silêncio da lei, ação penal pública incondicionada. Tá bom? Beleza? Respondi? Entendeu? Compreendeu? Dá um joinha aí, se sim. Beleza? Valeu. Fico feliz. Bom, então, tem a causa de aumento, então, definida no artigo 133. Professor, é possível a tentativa aqui? É possível a tentativa. A tentativa é possível, né? Quando se ficar demonstrado que ele iria realizar este abandono e ele acabar não acontecendo, a tentativa é perfeitamente possível, tá ok? Bom, no artigo 134 do Código Penal, o que eu quero que vocês entendam? Quando eu falo abandono de recém-nascido, exposição ou abandono de recém-nascido, qual é a diferença do artigo 133? É porque no 134 ele fala expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. O que é recém-nascido? É até 7 dias? É até a queda do cordão umbilical aí, que mais ou menos, dependendo de criança, o cordão umbilical ele cai aí no 6º, 7º dia? É até 40 dias? É até o primeiro dia, né? Até quando é recém-nascido? A própria medicina legal nos explica que quando eu falo recém-nascido, né, ele nasceu há pouco tempo. Então eu posso entender como recém-nascido até 30 dias. Isso é recém-nascido. Recém-nascido, né? Cada doutrina, cada autor de medicina legal elenca de uma modalidade, elenca de uma forma diferente. Porém, neste delito aqui, para sua caracterização, tem que ficar demonstrado a desonra própria. E o que é desonra própria? Desonra própria é você abandonar ou expor filho fruto de adultério ou filho incestuoso. Então, aqui no 134 é o abandono de filho incestuoso ou de adultério, né? Quando eu falo filho incestuoso, eu estou dizendo, né, um filho, por exemplo, do próprio pai. Eu estou dizendo um filho do próprio, a menina fica grávida do próprio irmão. Isso é fruto de incesto, né? É fruto de incesto. E filho adulterino, né? Então ela abandona, a pessoa abandona porque este recém-nascido aqui, ele é fruto de adultério ou fruto de incesto, né? Vocês percebam que no 134 eu tenho uma pena mais branda do que o 133 caput, né? 6 meses a 3 anos o 133 e 6 meses a 2 anos o 134, justamente em face do reconhecimento desta desonra própria, né? Claro que também no 134 pode resultar a lesão corporal grave, e aí a pena vai, né, de 1 a 3 anos, ou também pode resultar a morte, e esta pena, neste caso, ela vai de 2 a 6 anos. Tá? Isso é, na verdade, o abandono ou a exposição de recém-nascido. Em ambas situações, pode perfeitamente ser reconhecido, então,
a tentativa se ficar demonstrado, então, que ele iria realizar o abandono e acabou sendo impedido, né, por circunstâncias alheias à sua vontade. Tá bom? Próximo delito, eu vou trabalhar o 135 e 135A, que é o crime de omissão de socorro. E este crime de omissão de socorro, ele surge em face do dever de solidariedade que devemos ter para com o nosso próximo. Nós devemos ser solidários para com o próximo. É por isso que surge a omissão de socorro. E aí, a omissão de socorro, eu não preciso, em qualquer motivo, em qualquer situação, realizar a prestação de um socorro. A prestação de socorro não pode colocar em risco a minha própria vida ou a vida da minha família. E muitas vezes eu não tenho habilitação específica para prestar o socorro. Agora eu tenho a obrigação de ligar para que o socorro aconteça. O que diz o artigo 135? Neste caso, a omissão de socorro, a tentativa não seria possível. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave ou iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade competente. Colegas, uma pessoa 2 horas da madrugada aperta a campainha da minha casa. Eu moro aqui próximo da rodoviária. Eu sou obrigado a ir lá abrir? Ela diz, olha, estou precisando de socorro, fui esfaqueada. Eu sou obrigado a 2 horas da manhã abrir o portão, tirar meu carro da garagem e levá-la para o pronto-socorro? Não. Em virtude do risco que eu vou estarei correndo em minha família. O que eu vou fazer? Eu vou ligar o SAMU, o Polícia Militar, o Bombeiro, para que eles, então, possam prestar o socorro. Isso é omissão de socorro. Certa vez, não sei se esse fato é verdade ou não, uma vez um aluno que me contou, diz que ele relata que ele estava, um estudante de medicina estava ali na Avenida do CPA e ele viu um acidente. Ele parou e colocou a vítima dentro do seu carro. Essa vítima chegou ao pronto-socorro morta, né? Segundo informações, ela teria morrido porque foi conduzida de forma errada e uma das vértebras tinha perfurado o pulmão. Então vem a pergunta: perfurou com a colisão ou perfurou na forma como ele conduziu, levantando em seus braços e colocando em seu automóvel, né? Então devemos ter um pouco de cuidado, né? Não prestar o socorro tem responsabilização, né? Então, melhor prestar o socorro, efetuar uma ligação, comunicar à autoridade competente. Acontece que muitas vezes, colegas, em face da omissão de socorro, em virtude da omissão de socorro, a pessoa pode sofrer uma lesão corporal grave, ou mesmo a morte. E aí eu tenho as Professor, modalidades, né, qualificadas do artigo. Cecília. Pois não? Nesse caso, então, que o senhor deu no exemplo do médico, a morte dessa pessoa, dessa vítima, se deu em virtude do que ele fez, né? De carregar de uma forma errada. A princípio, Nesse sim. caso, ele teria que, ele teve que responder por isso, então, né? Ele teve que responder pelo crime de omissão de socorro e a omissão de socorro qualificada com resultado morte, colega, porque foi desculpa. Não é omissão qualificada pelo resultado morte, perdão. É omissão simples do artigo 135 do Código Penal. Ah, tá. Ele poderia ter Entendi. aguardado o socorro especializado, a forma de condução, né, com aquele equipamento, com aquela, né, reto, com aquela maca reta para transportar a pessoa sem movimentação em seu corpo. Então, é muito perigoso a prestação de socorro. Tem que ter habilitação específica para poder prestar o socorro, né? Agora imagina, por exemplo, estou na minha casa agora, minha esposa, né, foi lá, jantou, passou mal, ela começa a ter falta de ar, olha para mim e fala assim: socorro, Lucio, socorro, estou passando mal, né? Vou morrer. Se eu virar para ela e falar assim: não, fica tranquilo, daqui um pouco, tô só vendo um jogo, depois do jogo eu te levo ao hospital. Se porventura ocorrer a morte, estou diante de uma modalidade qualificada da omissão de socorro. Eu não respondo por homicídio, não. Eu respondo pelo crime de omissão de socorro. E aí, porque o parágrafo único determina:
A pena será aumentada de metade se resultar lesão corporal de natureza grave e será triplicada se resultar morte. É o dever de solidariedade que devemos ter, né? Então, a omissão de socorro, e muitas vezes, né, não é pelo crime de homicídio. Porque, colega, no crime de homicídio, eu tenho que ter o dolo de matar. Eu tenho que ter o dolo de matar. Agora, eu vou voltar um pouquinho na sua indagação, que achei fantástica. Muitas vezes, aquela situação, ela é colocada em perigo por minha causa. Eu chamei para um passeio para conhecer a cachoeira do Véu das Noivas. E lá no meio do passeio, ela precisa de socorro. E eu digo para ela que não vou prestar. Neste caso, eu sou garante. Eu sou o garantidor da vida daquela pessoa. É o que preceitua o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Depois de uma leitura, né, bem tranquilo, vocês poderiam fazer essa leitura do artigo 13, parágrafo 2º. Quando o agente devia e podia agir para impedir o resultado. Isso que diz o artigo 13, né? 13, o agente podia, o artigo 13, parágrafo 2º, o agente podia e devia agir para evitar o resultado, tá? No homicídio a gente tem que ter o dolo, tem que ter o ânimos necandi, a vontade absoluta de matar, né? Então muitas vezes quando eu chego em hospitais e eu não recebo atendimento, eu não recebo socorro, não recebo a prestação daquele serviço, muitas vezes eu estou diante de um crime de omissão de socorro. E aí, para vocês, viu, colegas, nós precisamos conhecer o texto legal. Surge no ano de 2012 a figura do artigo 135A. Eu não sei se os colegas já precisaram. Muitas vezes eu estou dizendo somente em atendimento emergencial. Muitas vezes você chega em hospitais particulares querendo esse atendimento emergencial e eles exigem cheque calção, nota promissória, pega aquele preenchimento prévio daqueles formulários administrativos intermináveis. Eles começam a perguntar nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, nome da esposa, tipagem sanguínea, endereço, CEP, nome do cachorro, raça do cachorro, idade do cachorro, cachorro é bravo. Veja, você está precisando de um atendimento de urgência e muitas vezes acontece isso. Olha o que diz a figura do artigo 135A, colegas. Saibam desse artigo, não esqueçam. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer outra garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Eu não estou dizendo que se você não tiver condições para efetuar um pagamento em um hospital particular, que ele é obrigado a atender. Longe disso. Eu estou dizendo que isso aqui é vedado. Eu estou dizendo que isso aqui acontece uma responsabilização criminal. E mais, o próprio 135A, se em virtude disso aí resultar a morte, essa pena também será duplicada em caso de resultado lesão corporal de natureza grave e será triplicada em caso de morte. Não esqueça desse artigo. Esse artigo ele não pode ser esquecido e talvez vocês, numa determinada ocasião, possam vir a usar esse artigo pelos seus direitos ou direitos de terceiras pessoas que vocês, porventura, venham acompanhar. Ok? Qual artigo mesmo, doutor? Artigo O artigo mesmo, doutor? 135A. Artigo 135A. Vou colocar para vocês aqui, né? Artigo 135A do Código Penal, tá? Artigo 135A do Código Penal. Ok? Maravilha? Professor, então, até o crime de omissão de socorro não admite tentativa, é o que diz a doutrina, os crimes omissivos próprios, né, próprios ou puros, a tentativa não seria possível, né, apenas, né, reconhecendo aí os crimes omissivos impróprios ou impuros que a tentativa seria possível, ok? Vamos mais um, crime de maus tratos. E aí, é um crime que também acontece muito em nossa sociedade,
esse crime de maus tratos lá do artigo 136 do Código Penal. Vamos até ele? Vamos lá? Artigo 136, maus tratos. Expor a perigo a vida, a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda, vigilância, para o fim de educação, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de coação, de correção ou disciplina, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Quando nós deixamos nossos filhos nos colégios, quando um preso cumpre sua pena em um estabelecimento comercial, ele não está ali para sofrer maus tratos. Quando seu pai ou seu filho debilitado, principalmente idosos, acamados, sofrem maus tratos, quando algumas secretárias, isso já foi filmado diversas vezes, quando você sai para o trabalho e deixa seu filho em casa, aos cuidados de uma pessoa, quantas vezes assistimos gravações de secretárias, babás, batendo, empurrando, sentando a criança com força, dando tapa, colocando comida à força, comendo a comida da criança, pegando o idoso e arremessando na cama com força, sentando este idoso na cadeira de roda, na cadeira de banho com força. Isso é maus tratos. Não fornecer ao preso que ali está cumprindo pena um mínimo de dignidade, sem demagogia de falar, professor, ninguém está preocupado no que ele causou na sociedade, mas deixar esse preso sem água, sem comida, isso é maus tratos. Isso é maus tratos. Eu conheci uma história uma vez de um pai que acorrentava o filho em casa para ir para o trabalho. Isso é maus tratos. Acorrentar o filho em casa é maus tratos. E quantas vezes isso está evidente em nossa sociedade? Eu não estou dizendo que o pai que corrige um filho, colocando de castigo, isso é maus tratos. Tem que ser aqui, na verdade, maus tratos. Inclusive, não sei se os colegas se recordam, eu me recordo de uma música do Marcos Brasil, né, um locutor de rodeio, e na música ele fala justamente isso, na música conta que o pai chegou em casa com um carro e o filho então pegou uma pedrinha e riscou toda a lataria do carro. E ele então bateu na mão do filho, só que ele bateu tanto, 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 que teve que amputar a mão do filho. Houve uma gangrena. E na música conta que quando o pai foi visitar o filho no hospital, o filho disse para ele, falou, papai, quando minha mãozinha crescer, eu prometo que nunca mais vou fazer um desenho no seu carro. E aí na música fala que este pai deu um tiro na cabeça, né? Cometeu o suicídio, né? Então, muitas vezes o maus tratos, ele na verdade está dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, né? Quantas vezes nós escutamos notícias de maus tratos aí, né? Para fins de educação, privação, né? Dentro do nosso próprio lar, né? Eu me recordo de uma história uma vez que uma criança de 3 anos, junto com a mãe lá na comunidade rural que eles moravam, e a mãe fazendo doce no tacho. Não sei se vocês já viram fazer doce no tacho, né? No determinado momento a criancinha começou a pedir para a mãe, quero doce, quero doce, quero doce, quero doce, né? E a criança fala a mesma coisa 512 vezes, né? Quando ela quer alguma coisa. Às vezes até nós mesmos falamos muitas vezes a mesma coisa, né? Como um erro, enfim, né? E aí pela milésima vez que a criança pede doce, a mãe pega a colher de pau e pede para a criança estender o doce e coloca aquele doce quente retirado do tacho, onde fura-se, né, a mão daquela criancinha. Esse fato foi real. Eu me recordo de uma vez que trabalhava no fórum, em que a mãe surrou os 2 filhos com o fio do ferro de passar roupa. Eles têm marcas até hoje no corpo, né, para fins de correção. Isso é maus tratos. Muitas vezes a surra não é proporcional ao tamanho da arte, né? É aquilo que, na verdade, os pais passaram antes. Isso é maus tratos. E este maus tratos, ele pode resultar uma lesão corporal, né? Gravíssima, né? Mas também pode resultar, né, a morte. Então, o 136 traz lá no parágrafo 1º, se resultar lesão corporal de natureza grave, esta pena será de 1 a 4 anos. E se resultar morte, esta pena será de 4 a 10 anos.
Lembrando que, ainda em maus tratos, se a vítima tiver menos de 14 anos, o texto legal ele traz, então, uma causa de aumento, né, de 1/3. Né? É importante também que, na figura dos maus tratos, é perfeitamente possível o reconhecimento da tentativa, né, uma vez que, por circunstâncias alheias à vontade do agente, né, pode-se, então, não consumar o delito, ou seja, o iter criminis, sofrer uma fração. Né? Tá ok? É uma ação penal pública incondicionada. A colega Carol que perguntou. Perceba que ele não falou nada, Carol, artigo 136. Como ele não falou nenhum requisito de procedibilidade, eu reconheço a ação penal pública incondicionada. Vai nascer o inquérito e o promotor de justiça poderá oferecer a denúncia sem nenhum requisito especial. Tá? Bom, vamos mais um pouquinho? Para poder finalizar a nossa aula de hoje, enfim, o conteúdo do nosso semestre, vamos ao nosso último artigo, que é o crime de rixa. É o crime de rixa. O crime de rixa, ele está no artigo 137 do Código Penal. Então, é muito comum o crime de rixa entre briga de torcidas, né? Brigas de grupos rivais, né? Mas é muito comum, mais comum em torcidas, né? Em torcidas ele é mais comum, mas também pode acontecer muitas vezes, né? Estamos num período eleitoral, né? Uma rixa, uma briga entre candidato do grupo A e candidato do grupo B, né? Então isso é a rixa trazida no artigo 137. É engraçado, colegas, esse crime de rixa do 137, porque todos os participantes ali da rixa, eles são ao mesmo tempo sujeitos ativos e passivos. Eles praticam e sofrem agressões, né? Então imagina lá, né? E aqui eu preciso ter 3 ou mais pessoas para configurar o crime de rixa. Diz assim o 137: participar de rixa, salvo para separar os contendores, salvo para separar os participantes. A pena vai detenção de 15 dias a 2 meses ou multa, né? Então, no primeiro momento, vamos então ao estádio, a Arena Pantanal, assistir um jogo de futebol, né? O Cuiabá, então, imagine aí, classificado para a Série A, disputa lá, então, um jogo decisivo para classificá-lo para a Série A. E aí, né, o Cuiabá, então, os torcedores do Cuiabá, do Dourado, começam, então, a brigar com a outra torcida. Então, vai cadeira, volta cadeira, vai pedra, volta pedra, vai soco, volta soco. Isso é rixa. Isso é rixa. Tanto os que jogaram, como os que levaram, todos ali que participaram, respondem pelo crime de rixa do artigo 137. A doutrina, colegas, vem reconhecendo a possibilidade da tentativa no crime de rixa se ainda não iniciou os atos executórios. Por exemplo, a polícia recebe uma ligação, uma informação, que terá uma rixa lá na arena. E aí consegue impedir, antes dos torcedores descerem, consegue impedir aquela rixa. Então, para a doutrina, a tentativa seria perfeitamente possível nesta hipótese. Tá? Ok? Tá. O problema, colegas, é que pode, em virtude de uma rixa, resultar uma lesão grave ou pode resultar morte. Então vamos imaginar, eu estou lá na torcida do Colorado, eu arremesso uma pedra e acerto a cabeça do outro torcedor e ele vem a óbito. Opa! Então, primeiro momento, neste tipo, dá uma olhadinha comigo o que diz o parágrafo único do artigo 137, ele diz assim: se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, professor, se essa rixa resultou uma lesão grave ou morte, todos que participaram responderão pela rixa qualificada. Agora, atenção, aqui está a cerejinha do bolo. Se porventura for identificado quem praticou a morte ou a lesão corporal, esta pessoa que praticou a morte ou a lesão corporal, ela será responsabilizada pela lesão corporal ou pela morte em concurso com o crime de rixa simples. E todos os demais responderão
por rixa simples. Então, se eu identificar quem foi o autor dessa lesão ou da morte, ele responde, aquele que identifiquei, pela lesão corporal ou morte, em concurso com rixa. E todos os demais que participaram respondem pelo crime de rixa simples do artigo 137, caput do Código Penal. Colegas, olha só, eu termino aqui o nosso conteúdo do semestre, né? Eu pergunto aos colegas se tem alguma pergunta que gostariam de fazer. Não? A prova tá difícil?